Motivos de oração, nós vamos conversar agora sobre um tema muito sério, vamos bater um super papo aqui e depois vamos orar no final também, sabe por quê? Porque Belo Horizonte precisa de chuva histórica para afastar risco de falta de água, né? Precipitações aí de janeiro representam somente 29,5% da média. E a capital precisaria do volume de fevereiro quadruplicado, é isso mesmo, para elevar o reservatório a 50% dessa cota e afastar aí os riscos de racionamento de água. E para explicar melhor o assunto, está conosco o biólogo da Universidade Federal de Minas Gerais, Ricardo Coelho, que está aqui para nos ensinar, conversar, nos orientar como que estão acontecendo as coisas. Muito bom dia, Ricardo. Bom dia, Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui na Rede Super. É um prazer ter você aqui. Nossa. Não, infelizmente, numa situação não muito favorável, né, Ricardo? Nós estamos vivendo um momento talvez único na história da cidade, que é a ameaça de um grande racionamento, de uma escassez hídrica. Nas palavras dos diretores da Copasa, uma situação gravíssima. Então eu acho que é o momento da gente se conscientizar e através dos diferentes grupos sociais, de vocês aqui, evangélicos, dos católicos, de toda a sociedade civil, está na hora da gente realmente unir e tomar medidas para enfrentar esse problema e sairmos na frente como vencedores. Eu acho que essas crises, elas podem nos ajudar a engrandecer também. É o momento da gente, como cidadão, Exatamente. exercer a nossa cidadania. Mas antes de a gente continuar o nosso bate-papo, nós temos uma matéria para a gente poder assistir. Eu tenho certeza que vai nos ilustrar e nos ajudar mais ainda para esse papo que vai render aqui nessa manhã. Vamos conferir. É o mês mais quente dos últimos tempos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E a estiagem atrapalha ainda mais a situação de um dos principais sistemas de abastecimento de Belo Horizonte e região metropolitana, a Lagoa Várzea das Flores. Segundo o presidente da Associação de Moradores do local, a situação é grave. Está numa situação crítica, eu diria quase em CTI. Há 40 anos eu frequento a represa, é a primeira vez que eu vejo ela tão baixa. E se continuar dessa forma, nós vamos ter uma destruição da represa. Estima-se que a água tenha baixado pelo menos 6 metros nos últimos meses. Roner Gontijo frequenta a lagoa há mais de 40 anos e luta pela preservação do local. E nesse período a gente tem denunciado aos órgãos competentes a degradação que a gente vem assistindo aqui e nada foi feito até hoje. Então hoje nós chegamos na situação que a gente vê aqui, ó, a barragem está aqui de onde ela deveria estar, que nós estamos dentro dela, de onde ela deveria estar. Nós estamos aqui no mínimo uns 80 metros de onde é que ela deveria estar. Então isso é causa de não tratamento com a barragem. As nascentes todas, todas não, das 3 que tem aqui, 2 já secaram, uma está ali, é a única que está vertendo água para a lagoa até hoje. A gente vê diferença que nós precisamos de fato de chuva, além das políticas públicas para preservar esse lugar aqui. Uau! É triste de ver. Mas eu fiquei pensando assim, Ricardo, nós chegamos neste ponto. Nós depois vamos falar de situações, mas o que nós deveríamos ter feito que não fizemos para poder a gente observar essas imagens do jeito que elas estão? Olha, a sua pergunta é muito importante, porque, na realidade, isso resulta não somente de uma estação seca. Certo. Estação seca, elas ocorrem,
já ocorreram no ano de 2001. Por exemplo, pouca gente sabe, mas em 1963, Belo Horizonte também sofreu uma grande escassez de água. Então, são períodos que se repetem, né? Agora, o que diferencia o período atual dos anteriores é que a gravidade da seca e da escassez é muito grande. Então, vários especialistas com os quais eu concordo, eles estão alertando para o fato de essa situação ser uma consequência da falta de planejamento, porque já havia indícios. Em 2007, existem simulações de clima publicadas no painel internacional de mudanças climáticas. O nome é complexo, mas é um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas, que congrega centenas de cientistas, inclusive alguns brasileiros, como o professor Carlos Nobre, que é um climatologista de fama internacional. Eles já alertavam em 2007 para a gravidade do padrão, uma mudança de clima no globo. E esse clima, essa mudança de clima, uma das consequências é que aqui na região sudeste do Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul de Goiás, essa região vai chover menos. Então, nós temos que conviver com essa realidade. Então, o clima mudou, as nossas autoridades, seja no nível municipal, estadual e também federal, não tomaram as medidas que deveriam ter sido tomadas. Uma delas, por exemplo, que eu acho, foi a insistência em continuar construindo reservatórios para a produção de hidroeletricidade. Nós poderíamos estar investindo em outras fontes de energia, a energia eólica, a energia de biomassa. O Brasil é um grande produtor de energia de biomassa através das suas destilarias de cana-de-açúcar. Eu achava que destilaria de cana-e-açúcar era para a produção de etanol e de açúcar. E eu estou trabalhando em algumas usinas agora, estive semana passada no interior de São Paulo e me espantei em saber que essas usinas são grandes produtoras de eletricidade. Uau. E hoje elas ganham mais dinheiro vendendo eletricidade para o governo do que etanol e açúcar, porque estão com preços defasados, né? Uhum. Então, nós temos um grande potencial de outras fontes de energia. E nós insistimos na produção, na construção de grandes reservatórios. O próprio governo, não sei se certamente vocês acompanharam isso, ele justifica a atual falta de eletricidade pelo atraso de obras na Amazônia. E nós todos sabemos que a construção de grandes reservatórios na Amazônia é uma coisa muito complexa, envolve mudanças de contingentes indígenas, a biodiversidade. Então, são projetos muito polêmicos e nós poderíamos ter seguido outro caminho. O atual governador de Minas, ele alerta, ele tem, junto com a nova presidente da Copasa, eles têm alertado e divulgado a ideia de que os principais reservatórios, né, aqui que abastecem Belo Horizonte, que é Vargem das Flores, Serra Azul, Vargem das Flores que vocês mostraram aí na reportagem, né? Serra Azul e o reservatório do Manso, eles chegaram a um nível muito baixo, uma situação gravíssima, que o governo anterior deveria ter, pelo menos, soltado alertas e divulgado isso com um pouco mais de antecedência, né? Agora, Ricardo, como objetivo daqui para frente, né? A gente não pode mais chorar o leite derramado, mas pensando daqui para frente, uma nova gestão na Copasa, uma nova gestão no nosso estado, o que pode e o que, no seu entendimento, deve ser feito em políticas públicas para resolver ou minimizar esse problema da falta d'água aí? Olha, visto que a previsão de chuva ainda é muito pequena, né? Aparentemente, nós vamos ter um ano com índice de pluviosidade abaixo da média, numa situação que já era crítica, né? Então, nesse estado de coisas, eu acho que nós temos que agir em todos os níveis. Na nossa casa,
né? A gente pode adotar já estamos, acredito que todos nós já estamos adotando, eu já estou adotando na minha casa, com a minha esposa, com o meu filho, nós estamos adotando uma série de medidas, encurtando o período do banho, melhorando, otimizando a lavagem da louça, etc. e tal. Porém, eu acho que isso é muito pouco. Nós precisamos, eu acho que o governo, uma das coisas que o governo deveria ter feito e não fez, seria atuar junto a determinados público-alvo, por exemplo, pessoal de Lava Jato. Deveriam ter ações específicas da Copasa, do IGAM, junto ao pessoal que trabalha com Lava Jato, o pessoal que trabalha, por exemplo, na limpeza e higienização de piscinas, né? A questão, por exemplo, dos prestadores de serviço. Como que vai ficar essa questão do racionamento com os hospitais, não é? Com os prestadores de serviço na área de hotelaria, de restaurantes? Eu estou preocupado, por exemplo, com a questão da vigilância sanitária, porque eu tenho visto algumas reportagens dizendo que donos de restaurante, eles já estão economizando água. Será que essa economia de água nos restaurantes não vai afetar a higienização, o serviço que nós já temos? Então, será que é até fiscalizado também, fiscalizado, né? Exatamente. Nós porque temos é bonito, às vezes, falar essa condição. Olha, eu estou adotando medidas aqui no meu restaurante, no meu comércio, no meu estabelecimento, mas será que é uma fiscalização? Não deve haver. Exatamente. Inclusive, o aumento de descartáveis, que se espera que principalmente os restaurantes passem a usar mais descartáveis, não podemos deixar de imaginar que haverá um grande aumento de lixo e que vai comprometer os nossos aterros. Também tem um outro. Então, a gestão da crise ela é muito complexa e ela deve ser feita, igual você falou, envolvendo diferentes ações de políticas públicas. Eu fiquei observando, o senhor falando, eu estava lendo ontem um jornal e há várias cidades, vários interiores de Minas, onde cancelaram o carnaval com receio de haver, devido a um grande número de pessoas, não ter realmente essa questão da condição da água para manter todo esse pessoal. São situações de emergência que estão tendo que ser usadas. Particularmente aí na região do centro-oeste mineiro, né? Divinópolis, Dores do Indaiá, várias cidades ali, Itapecerica, isso. Não é? São cidades, Pará de Minas, são cidades que têm sofrido formiga, são cidades que têm sofrido muito com uma escassez muito grave, né? Então, essas cidades, algumas delas já decretaram o cancelamento das festividades do Carnaval, o que é uma pena, porque o Carnaval é um momento também que eles têm um ganho extra através da atividade do turismo. Recursos para o município. Agora, de qualquer maneira, eu acho que é uma decisão acertada, porque em alguns casos a situação é tão crítica que eu acho que seria até mesmo um ato de responsabilidade do poder municipal insistir numa situação que poderia trazer um comprometimento para toda a população durante muito tempo. Eu acredito que Belo Horizonte, dizem aí que vai receber 1,5 milhão de foliões, eu imagino que Belo Horizonte deve ter se preparado muito bem, inclusive deve ter feito cálculos para poder suportar esse impacto maior no nosso balanço hídrico, né? Eu imagino que isso deve estar bem equacionado. Eu queria perguntar para o senhor, porque eu estou aqui até com alguns dados que eu anotei, olhando ali o G1, tinha ali falando sobre os reservatórios de água neste período ano passado e neste ano. E o percentual é assustador. Por exemplo, Rio Manso, ano passado, nesse mesmo período, tinha 95,3% de água. Esse ano está 43,9%. Abaixou muito. Serra Azul estava 50,6%, agora está 6,4%. E Vargem das Flores, 67%, 28%. O senhor comentou até de 2007 foi avisado, um processo, mas do ano passado para esse ano, o decréscimo foi muito grande, doutor Ricardo. Eu conheço os 3 reservatórios, já trabalho neles há vários anos, vários alunos, já formei alunos meus nesses reservatórios, conheço os sistemas muito bem. O que eu acho que a Copasa deveria ter feito e não fez é o balanço hídrico, ou seja, é como se a gente fizesse a contabilidade numa loja, o que está entrando e o que está saindo. Certo. Além do consumo doméstico e da seca, eu acho uma perda que eles não estão avaliando,
é a perda por evaporação. Isso. Eu acho que uma grande quantidade do volume que saiu desses reservatórios saiu via evaporação. Porque além de ter tido um consumo grande, nós tivemos um número de dias maiores com grande insolação. Então, alguns dados que eu tenho lido apontam para a nossa região uma evaporação em torno de 2 metros por ano. Se você colocar uma piscina que não seja alimentada por água, ela vai abaixar 2 metros só devido à evaporação. Esse é um dado bem grosseiro. Nós precisamos de refinar isso. Então, é claro que o consumo humano aumentou muito. Agora, além disso, nós precisamos de avaliar a evaporação e outro aspecto muito importante desses reservatórios, particularmente o reservatório de Serra Azul, que é a relação entre mineração e o reservatório. O reservatório do Manso e o reservatório de Serra Azul, eles são impactados pela atividade minerária. Eles estão numa área de preservação ambiental, mas que não engloba toda a bacia. Então, alguns braços desses reservatórios são afetados por mineração, que é visível no reservatório, inclusive através do assoreamento. Você navegando de barco, tem braços que você não consegue adentrar mais porque ele já está totalmente entupido de rejeito de mineração. Então, isso precisa de ser analisado. Nós precisamos ter um balanço hídrico desses reservatórios e fazer igual está sendo feito em São Paulo, em várias cidades pelo mundo afora que eu já visitei, que é a divulgação desse balanço quase que numa base diária. É a questão que o governador atual tem batido muito, a transparência. A população tem o direito de acompanhar muito detalhadamente o estado das nossas reservas, para que ela possa, inclusive, referendar as decisões dos tomadores de decisão. Então, a primeira coisa que os tomadores de decisão devem fazer é aumentar a transparência, mostrar para a população, igual você mesma tem os dados, né? Certo. Quanto de água que existe no reservatório, quanto que está entrando, quanto que está saindo, inclusive por evaporação, porque hoje em dia nós temos várias alternativas tecnológicas para, inclusive, diminuir a evaporação em reservatórios. Não é uma coisa impossível de ser feita. Nós podemos atuar de várias maneiras para aumentar, melhorar a nossa gestão de águas, né? E outra coisa importante, que está saindo toda hora na televisão, é diminuir as perdas na distribuição. Você vê que, segundo dados da Copasa, mais de 30% da água que é captada, ela é perdida por vazamentos na rede. É muita coisa. Ricardo, agora a gente está pensando, a gente está vendo, já estamos sofrendo aí com as consequências aí dessa crise hídrica. Agora, num caso, vamos dizer assim, caótico, seca-se uma desses reservatórios aí. Por exemplo, em São Paulo, seca-se o sistema Cantareira, que está já bem próximo disso, né? Serra Azul está 6,4. Agora aqui, Serra Azul 6,4, Rio Manso 40 e poucos, e o Vargem das Flores 28. Secando. O que isso vai impactar diretamente aqui na nossa cidade, para o povo belo-horizontino, mineiro especialmente? Olha, eu torço, como vocês, que haja chuva para nós que vamos orar por isso, inclusive. Eu acho que é o momento exato da gente torcer, orar e realmente esperar que isso não ocorra. Mas se vier a possibilidade de um racionamento, eu tomo as palavras do professor Léo Heller, da UFMG, que foi recentemente indicado para nos representar na ONU na questão de água e esgotamento sanitário. O que ele diz que é muito importante é a gente ter a transparência e não penalizar os pobres. Então, se houver racionamento, se houver racionalização, se houver rodízio, que toda a população seja afetada. Entendi. Que não a gente tem não visto, seja só para uns. exatamente. A gente tem visto aí que muitas comunidades carentes, eu me reporto um exemplo, Esmeralda, outro dia a população chegou a interromper o acesso à cidade. Então, as populações menos favorecidas, as populações carentes, elas devem ter o direito à água garantido. Então, se houver o racionamento, que ele seja feito de um modo transparente e que não haja preconceito, que não haja privilégios às classes mais favorecidas. E uma coisa importante, eu acho que todos devem dar contribuição, não somente a população civil,
mas outros segmentos, como por exemplo a agroindústria, a mineração, as indústrias, possam também dar sua contribuição nesse momento difícil pelo qual nós estamos passando, né? Eu acredito, agora, o racionamento não é uma palavra feia, né? Eu acho que o racionamento, ele se for bem conduzido, se for feito com transparência, com justiça, eu acho que pode ser uma forma da gente sobreviver e chegar lá na frente, desde que haja transparência. É uma medida, né? É uma das medidas, não é? E não está afastada a própria presidenta Copasa, enfim, o governo está já reconhecendo a possibilidade de que podemos enfrentar racionamento em 2015. Muito bem. Ricardo, nós agradecemos aí a sua presença no nosso De Tudo Um Pouco aqui, falando desse assunto aí que o Brasil todo fala e nós hoje temos essa grande preocupação por esse recurso tão lindo, tão importante que é a água para todos nós. Água é vida, né? O nosso corpo, a maior parte dele é estabelecido por água, não é verdade? Exato. Então nós precisamos muito dela. A gente podia então fechar esse momento orando, Claro. né, para que venha chover nos locais certos também, né? Para que realmente nós não venhamos sofrer essas consequências mesmo, nós, animais, tantas coisas envolvidas, né? O impacto é para todo lado. Todas as nossas florestas, toda a vegetação, enfim, a alimentação, tudo. Então, acho que é um motivo para a gente estar orando. Com certeza. Pai, queremos colocar essa situação diante do Senhor. Queremos colocar o nosso sistema hídrico diante do Senhor, Pai. Clamando a Ti, Espírito Santo, que venha realmente fazer a Tua vontade na nossa terra. Queremos apresentar ao Senhor, Pai, os reservatórios ali de Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores. Deus, Belo Horizonte, não somente Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, os locais onde precisam, e pedir que haja chuva nesses locais, nesses reservatórios em especial. Deus, que realmente nossa vegetação, a nossa fauna, a nossa flora, ela não venha a ser sacrificada, Deus, por falhas muitas vezes humanas, por falhas muitas vezes nossas. Queremos pedir perdão, Senhor, por muitas vezes ter negligenciado e não ter usado realmente da maneira adequada e correta um bem tão precioso que o Senhor nos deu, que é a água. Mas nesse momento nós pedimos perdão mesmo, como pessoas, nos identificando uns com os outros e pedindo que o Senhor venha realmente ter misericórdia de nós e enviar água para os locais onde precisam, Senhor. Nós entregamos ao Senhor essa causa, sabendo que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor esteja abençoando também cada líder, cada representante que está à frente dessas áreas onde precisam, onde estão vivendo esse drama também. O Senhor esteja capacitando, o Senhor esteja realmente inspirando, direcionando, para que eles possam também ser usados como um instrumento de bênção, para que tenham a resposta para essa necessidade. Deus, obrigada porque sabemos que o Senhor nos escuta, obrigado porque sabemos que o Senhor realmente está atento a todos os nossos clamores e sabemos que o Senhor é um Deus que responde. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Abençoamos a vida do Ricardo, Deus, e de toda a sua casa, de todos aqueles que ele está aqui representando, que mexem com essa área. Pedindo que o Senhor esteja realmente dando cada dia mais sabedoria a eles, para a maneira correta de agir, fazer a coisa certa do jeito certo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.